Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante chamado notação científica. É um tópico fundamental quando você estuda matemática, quando você estuda física, quando você estuda química e até mesmo em biologia, para trabalhar com grandes números ou números muito pequenos. Professor, e o que é notação científica? Bom, a notação científica é um tópico da matemática que ensina como trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos usando potência de base 10. Por exemplo, quando você escreve um número em notação científica, ele sempre tem esta forma aqui. Ele sempre tem esta forma aqui, n vezes 10 elevado a n. Como assim, professor? Esse n aqui na frente ele sempre vai representar um número qualquer, e vezes a potência de base 10, onde o expoente ele vai pertencer aos números inteiros, ou seja, ele pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo, esse nzinho aqui em cima. Professor, esse n pertence aos inteiros, certo? Quando o n ele é positivo, significa que você está tratando com um número muito grande. Se esse nzinho é negativo aqui, significa que você está tratando com um número muito pequeno. Então, o sinal do expoente da base 10 ele é fundamental. E vamos agora ver um exemplo de como escrever um número usando notação científica. Por exemplo, eu quero escrever 300.000 usando notação científica. Bom, apesar de que não pareça, mas aqui atrás desse zero tem uma vírgula. A gente escreve uma vírgula, só que a gente não coloca ela aí. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou deslocar essa vírgula tantas casas quanto forem necessárias até ficar um número apenas antes da vírgula. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 elevado, quantas casas a vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, elevado à quinta. Então, o número 300.000 escrito na forma de notação científica é 3 vezes 10 elevado à quinta. Agora vamos ver um exemplo de um número muito pequeno. Olha só, a vírgula está destacada. Aqui, como o número é muito pequeno, o expoente vai ser negativo. Então, a vírgula vai deslocar tantas casas quanto forem necessárias até deixar um número apenas antes da vírgula. Vai ficar assim, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, fica 1 vezes 10 elevado, o número é muito pequeno, a menos 7. Como o número é muito pequeno, é por isso que o expoente fica negativo. Aqui agora, esse outro exemplo aqui também é um número grande, então ele vai ficar escrito da seguinte forma. Não esquece, a vírgula não aparece, mas ela está aqui. Ela vai deslocar tantas casas quanto forem necessárias até ficar um número apenas antes da vírgula. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar assim, 1,25 vezes 10 elevado, o número é muito grande, então se é muito grande, elevado à oitava potência, tá ok? Agora esse exemplo aqui de número muito pequeno, como é que vai ficar isso aqui, professor? Assim, ó, igual, número muito pequeno, a vírgula vai deslocar tantas casas quanto forem necessárias para a direita, até ficar um número apenas antes da vírgula, então fica assim, ó, vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar 2,45 vezes 10 elevado a menos 7. Por que menos 7? Porque o número é muito pequeno, ok? Muito bem, vamos ver agora as operações entre números que estão escritos na forma de notação científica. Nas operações que a gente vai fazer em física, em química, que você pode estar usando, você vai precisar operar adição, subtração, multiplicação e divisão usando notação científica. Vamos lá. Eu quero começar primeiro com adição e subtração. Para eu somar ou subtrair dois números escritos na forma de notação científica, como é que nós vamos fazer? Nós vamos somar quando for para somar ou subtrair quando for para subtrair os coeficientes, ou seja, esses números aqui à frente da potência, e repetir a potência de mesma base,
expoente. Como assim, professor? Observa que as potências de base 10 têm o mesmo expoente, então elas são semelhantes, possuem o mesmo expoente. Você só consegue somar quando os expoentes são iguais. Então, como é que vai ficar? Você vai somar normalmente 2,2 mais o 1,5, ou seja, eu estou somando só os coeficientes, vezes 10 elevado à quinta, porque é a mesma potência, a potência comum, tanto a um número quanto a outro. E aí, professor, como é que fica? Agora, você simplesmente vai fazer o seguinte: 2,2 mais 1,5, 2,2 mais 1,5 dá 3,7. Aí a potência você só repete, vezes 10 elevado à quinta. Pronto, somei os dois números escritos na forma de notação científica. Então não esquece, para somar, você soma os coeficientes e repete, conserva as potências de mesma base. Professor, e quando as potências são diferentes? É isso que eu quero destacar para você. Agora, uma subtração em que os expoentes das potências são diferentes. Então, como é que vai fazer? Primeiro, você vai ter que escrever essas potências com expoentes iguais. Como? Olha para cá. Observa que aqui as potências são diferentes. Como elas são diferentes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever elas com os mesmos expoentes. E como é que eu faço isso, professor? Fica atento aqui. Primeiro, eu vou ter que diminuir esse 6 aqui. Como? Fazer ele ficar 5. E como é que eu faço isso? Você desloca uma casa decimal aqui no coeficiente, ou seja, eu desloco uma casa para a direita, então vai ficar 35 vezes. Quando eu desloquei uma casa, esse 6 aqui diminui, então fica assim, vezes 10 elevado à quinta. Quer dizer que se eu deslocar 3 casas, vai diminuir 3 números no expoente? Exatamente isso. Então fica menos 21 vezes 10 elevado à quinta, como nós já tínhamos aqui. Então, só repetir o número. E agora? Agora você percebe que esses dois números têm o mesmo expoente. Agora você consegue subtrair normalmente. Então, vai ficar 35 menos 21 dá 14 vezes 10 elevado à quinta. Então, não esquece como foi feito esses dois cálculos para somar ou subtrair potências de mesma base. Na multiplicação, você multiplica normalmente os coeficientes, você repete as bases iguais aqui, ó, e vai somar os expoentes. Aonde é que eu acho fundamentação para fazer isso aí? Quando nós temos produto de potência de mesma base, o que é que a gente faz? Produto de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Você repete a base A e soma os expoentes M mais N. Então, todas as vezes que você tiver produto de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Olha só, a gente vai multiplicar normalmente os coeficientes. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2,1. 3 vezes 2,1. Repete a base 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado à quarta, igual, então vai ficar 3 vezes 2,1 dá 6,3. 6,3 vezes 10 elevado, potência de mesma base, como tem a mesma base, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 4 dá 9. Então, qual é o resultado desta multiplicação? 6,3 vezes 10 elevado à nona. Aqui nesse último exemplo, no exemplo 2 aqui, ó. Como é que fica isso aí? A ideia é exatamente a mesma. Você multiplica os coeficientes, 4 vezes 2 vezes... Observa que nessa potência aqui, ó, não aparece o coeficiente. Quando não aparece, você diz que é 1. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 2 vezes 1, que está aqui na frente não aparece, vezes as potências de mesma base, repetir a base e somar os expoentes. Então fica assim, ó, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta vezes 10
elevado a menos 5. Isso fica igual 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1 dá 8, vezes 10, a gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então fica 2 mais 4 dá 6, 6 menos 5 dá 1. Quando é 1 você não precisa colocar. Então fica assim, ó. Dá para multiplicar 8 vezes 10 dá 80. E vamos para frente. Vamos falar agora sobre divisão. Na divisão você divide normalmente 12 por 4. 12 dividido por 4 dá 3 vezes, olha aqui, ó, você vai repetir a base 10 e vai diminuir os expoentes. 8 menos 6, 8 menos 6. Você vai diminuir os expoentes. 8 menos 6. Então isso fica assim, ó. 3 vezes 10 elevado 8 menos 6 dá 2. Então o resultado dessa divisão é 3 vezes 10 ao quadrado. Então não esquece, a gente dividiu normalmente o 12 por 4, repetiu a base 10, está aqui, e diminuiu os expoentes. 8 menos 6 deu 2. Aqui embaixo a ideia é a mesma. Olha só. Professor, por que isso estão escritos dessa forma? A divisão também pode ser escrita dessa forma, mas a ideia é a mesma. Você divide 25 por 5 e 25 dividido por 5 dá 5. Repete a base aqui, ó, 10, e diminui os expoentes. 6 na ordem. 6 menos 10. Então fica 5 vezes 10. 6 menos 10 dá menos 4. Tudo ok? Escreva os números usando notação científica, é a primeira questão. A distância média entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Como nós escrevemos isso usando notação científica? 149.600.000. Não esquece que aqui não aparece, mas tem uma vírgula aqui, ó. Então, quantas casas vão deslocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em notação científica, 1 fica 1,496 vezes 10 elevado. Quantas casas deslocaram? Deslocou 8 casas. Então, fica 1,496 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Então, essa é a distância média entre o Sol e a Terra, usando notação científica. Na letra B ele diz o seguinte: o raio de um átomo é... Como é que eu faço para escrever esse número usando notação científica? Não te esquece que a gente vai deslocar a vírgula para a direita agora que o número é muito pequeno, então o expoente será negativo. Desloca para a esquerda quantas casas forem necessárias. Nesse caso vamos deslocar 3, 6, 9, 10, 11 casas para a direita. Então fica 5 vezes 10 elevado a menos 11. Por que menos 11? Porque o número é muito pequeno. Milímetros. Então esse é o raio de um átomo. Vamos ver agora a questão 2. Olha o que ele diz a questão 2. Ele quer que a gente encontre o resultado dessa expressão aqui, ó. 41.000 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3 vezes 10 elevado a menos 4. É um exemplo que envolve a operação entre números escritos na forma de notação científica. Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 41.000 e vamos escrever ele na forma de notação científica. Como, professor? Assim, ó. Não esquece que você desloca tantas casas para a esquerda quanto forem necessárias. Então vai ficar 4,1 vezes 10 elevado. Quantas casas nós deslocamos? 4. E agora, professor, como é que fica? Fica assim, ó, vezes o 10 que estava aqui, ó, vezes o 10 elevado a menos 5, mais 3 vezes 10 elevado a menos 4. E agora, como é que vai ficar? Observa aqui, ó, tem potência de mesma base aqui, ó. Como tem potência de mesma base, o que é que nós vamos fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então fica 4,1 vezes 10 elevado. Eu vou somar esses expoentes. Como tem um sinal de menos aqui, vai ficar 4 menos 5 dá menos 1. Muito bem. Mais 3 vezes 10 elevado
a menos 4. Bom, agora eu quero chamar a tua atenção para um fato importante aqui. Observa que as alternativas, todas elas estão escritas na forma normal do número, não está escrito na forma de notação científica. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o número na forma normal e aí depois soma eles. Como? Não esquece que 4,1 vezes 10 elevado a menos 1, a gente vai escrever na forma normal. Esse menos 1 significa que a vírgula tem que deslocar uma casa para a esquerda. Então vai ficar 0,41 mais, aqui por exemplo, 3 vezes 10 elevado a menos 4. O menos 4 aqui no expoente significa que para voltar para a forma normal do número, você desloca 4 casas para a esquerda. Então vai ficar... imagina que a vírgula esteja aqui depois do 3, então a gente vai deslocar 4 casas para a esquerda, então vai ficar 0,1, 2, 3, 4. Então assim fica o número. Então como é que vai ficar isso aí? Eu vou somar 0,41 mais 0,0003, vai ficar 0,4103. Soma com cuidado isso aí, você vai ver que dá essa resposta. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tudo certo? Exercita, assista novamente o vídeo se for preciso e não esqueça de deixar o seu like. Forte abraço a todos.